Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 2 de março de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E lembrando a todos que nós estamos fazendo uma vaquinha para ajudar os combatentes brasileiros que estão lá na Ucrânia. Eles estão precisando de uma série de coisas, a gente já mostrou no vídeo o que eles precisam, e se você puder ajudar, por favor, use esse QR Code aqui. Tem o Pix aqui embaixo, a chave do Pix está aqui, eu vou deixar ela também na descrição desse vídeo. Você pode usar como chave do Pix também para mandar o e-mail do canal, wrevolving@gmail.com. Então, quem puder, por favor, ajudar a gente. Já estamos na metade do caminho, tá? Já chegamos a dos 20 mil reais que a gente quer arrecadar, já chegamos a 10 mil. Mas a verdade é que eu espero que a gente ultrapasse a nossa meta e tenha mais ajuda para o pessoal lá, que eles estão precisando de um monte de coisa por lá, né? Então, se você puder ajudar na nossa vaquinha, veja, não é que o exército ucraniano não dê o material para o pessoal atuar lá na Ucrânia, é lógico que fornece, mas esses materiais o tempo todo estão quebrando, estão dando problema, tem que substituir, coisa e tal, então ter uma reserva, ter esse material a mais lá para ajudar os combatentes brasileiros é muito importante. Se você quiser doar de forma anônima, sem usar o Pix, tem aqui o Tally Bitcoin, que é uma forma de você fazer a doação com Bitcoin. Então você pode clicar aqui, escolher o quanto você quer doar aqui, vamos supor $2, ou então botar o valor em sets aqui, coisa e tal. Vou botar uma mensagem aqui, qualquer, não interessa, e ele prepara para você um QR Code. Você pode usar um sistema como o Wallet of Satoshi, que é esse que eu uso aqui, né? Existem outros sistemas também. E aqui na Wallet of Satoshi você clica em Send, ele vai abrir aqui a coisa, ele lê o QR Code, ok, vou enviar. E olha só, ele mandou o pagamento para lá, recebeu o pagamento ali no site. Então pronto, está feita a minha doação aqui no Tally Bitcoin. É telecoin.app, é o site. E a grande vantagem de fazer assim é que é totalmente anônimo, é tudo via Bitcoin, né? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que puder doar, seja via Pix, seja via Bitcoin, está ajudando bastante. Estamos dando um recado de que a gente está do lado certo nessa guerra, né? Houve um ataque com drones russos, aqueles drones de fabricação iraniana aqui na Ucrânia. A maior parte deles foi derrubado, como é tradicional, mas alguns desses drones caíram também aqui em Odessa e acabaram causando estrago, inclusive mortes. Foram 4 pessoas mortas, um prédio de apartamento atingido por um drone desse, inclusive uma criança de 3 anos de idade. Muito triste, né? Mas também os ucranianos atacaram São Petersburgo aqui, e por um acaso o drone ucraniano também foi desviado e também caiu num prédio residencial lá, mas não teve mortes nesse caso. Os drones ucranianos, eles são mais voltados para ataque a alvos militares mesmo quando eles perdem o alvo, quando eles são derrubados, acabam causando menos danos nos civis por ali, né? Ontem, no vídeo de ontem, a gente falou que talvez um avião tivesse sido derrubado, né? A gente tinha informação que derrubaram um avião, mas não tínhamos certeza ainda. Hoje a gente tem a confirmação, foi um Su-34 que foi derrubado pelos ucranianos ontem, mais uma vez aqui próximo de Avdiivka. Porém, a informação que a gente tem é que isso não está diminuindo o ímpeto da aviação russa. Os russos estão indo com tudo, mesmo perdendo vários aviões por dia. Eles estão querendo aproveitar o avanço aqui em Avdiivka para avançar mais, para continuar esse avanço, né? Não estão conseguindo, estão parados na linha defensiva ucraniana, mas estão perdendo um monte de avião e continuam mandando mais um monte de avião para a linha de frente, né? Via de regra não teve nenhuma grande alteração aqui na linha de frente, mas tem uma imagem horrorosa dos russos aqui em Avdiivka, uma massa de corpos russos que o pessoal filmou. Eu não sei como é que eu vou mostrar isso para vocês, eu acho que eu vou deixar só o link aqui, mas eu vou falar sobre isso aqui. Realmente impressionante o quanto de soldado russo que está morrendo nessa tentativa de avanço aqui em Avdiivka, né? Lá em Moscou continuam as homenagens ao Navalny, né? Ontem a gente chegou a mostrar algumas imagens da quantidade enorme de pessoas que foram prestar homenagem ao Alexei Navalny, né? Que é o opositor do Putin que morreu na cadeia. Uma quantidade enorme de gente, mas a gente tem mais imagens agora, imagens de filas enormes. E hoje, dia 2 de março, no dia seguinte, já tem mais um monte de gente lá. Isso é preocupante para o Putin, tá?
Não é que essas pessoas consigam derrubar o Putin, evidentemente não conseguem, mas quando tem o povo na rua, isso abre oportunidade para outras pessoas que estão lá na cúpula do poder começar a olhar enviesado para o Putin, né? Olha só, o Putin não está com esse apoio todo não, quem sabe eu não consigo resolver o problema aqui, né? Essa é o grande dilema dos ditadores, né? Eles controlam absolutamente a população, mas se a população mostra muita insatisfação e coisa e tal, sempre vai ter um subordinado dele ali, um dos Siloviki que vai estar do lado dele ali, que vai achar, poxa, então talvez seja a minha vez de brilhar nessa história aqui, né? Enfim, impressionante realmente o que está acontecendo lá na Rússia. Lembra que está havendo, existe prisão, as pessoas podem ser presas por essas manifestações que estão acontecendo ali, e mesmo assim está todo mundo indo para a rua protestar. Impressionante. A Ucrânia está comemorando que pela primeira vez passou o inverno inteiro sem ter que comprar gás e petróleo de outros países, né? Isso devido a exploração de novos poços aqui na Ucrânia. Como vocês sabem, foi descoberta uma grande reserva de gás aqui na região de Poltava, que não tenha dúvida alguma é uma das regiões é uma das coisas que os russos viram nessa guerra, foi justamente impedir que a Ucrânia se tornasse um concorrente da Rússia na hora de exportar gás e petróleo para a Europa, né? E o que vai acontecer no final dessa guerra, como a Europa não compra mais gás e petróleo da Rússia, é que não vai ter concorrência. Vai ser só a Ucrânia vendendo gás e petróleo para a Europa e a Rússia caindo na miséria econômica completa, né? E outra coisa importante, vazou um áudio de uma reunião de Skype em que se discutia a questão do envio do Taurus para a Ucrânia, e muita gente preocupada porque podem ter vazado dados confidenciais sobre o Taurus nesse vazamento. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barulhinho de Mobilete, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então foram derrubados 14 dos 17 drones Shahed que foram lançados pelos russos de ontem para hoje, e também o avião Su-34. A gente chegou a falar dele no vídeo passado, que havia derrubado um avião russo, a gente não sabia ainda se estava confirmado, se era um Su-34 ou um Su-35, mas no final das contas confirmou, é um Su-34. Lógico, teria sido melhor se fosse um Su-35, mas excelente, ou seja, continua a derrubada de aviões russos em larga escala, né? E muita gente está falando assim, ah, mas os russos têm 400 aviões, isso não vai acabar nunca. E olha só, se você for fizer a conta, nesse ritmo de dezenas de aviões em poucas semanas, acaba sim, tá? Vai chegar um momento que isso vai ser problemático para os russos. E lembra, a Rússia ela tem uma área enorme para patrulhar, né? A Rússia não se pode dar ao luxo de chegar no avião zero, né? Num avião só, não pode. A Rússia é um território enorme, tem a China do lado de lá, que já está com um olho grande em Vladivostok, tem o Japão com as ilhas ali ao norte do Japão, que também é território questionado pelo Japão e pela Rússia, ou seja, 400 aviões, no final das contas, não é um número tão grande assim para quem está perdendo 15, 20 aviões por semana, não é um número tão grande assim, né? Bom, um dos drones atingiu um prédio em Odessa, muito triste, isso não dá para saber se foi um dos drones derrubados, porque vocês sabem, eventualmente o drone, quando ele é atingido pela defesa antiaérea, ele pode cair e ainda causar dano, né? Ou se realmente era um drone que não foi abatido e visou realmente um prédio de apartamentos. Os russos já fizeram isso várias vezes nessa guerra. Então, foi confirmado aqui, o número de vítimas subiu para... Aqui está falando para 3. Na verdade, a gente já tem informação que foram 4. O número de 4, inclusive uma criança de 3 anos. Puxa, muito triste, um bebê. Enfim, além disso, 8 pessoas foram feridas, né? Tá aqui, tem imagens do prédio, é um prédio de apartamentos em Odessa, e o drone atingiu ali, desabou o prédio inteiro, muito triste isso daqui. O nome do neném é o Timothy, de 3 anos de idade. O pessoal do resgate está ainda procurando pela mãe dele, que deve estar no meio dos escombros, né? Muito triste isso daqui. Bom, mas também os ucranianos fizeram um ataque contra São Petersburgo, aqui em cima, visando um depósito de óleo que tem aqui na região.
A cidade de São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, né? E eles visaram esse coisa, e aqui dá para ver o momento em que o drone atinge o prédio lá. É uma câmera de vigilância, e justamente o alvo do ataque era um depósito de óleo próximo. A gente não sabe se outro drone chegou a causar dano lá, mas provavelmente não, talvez tenha sido só um drone só. E haviam equipamentos de guerra eletrônica ali na região. Os russos estão com muito pouca defesa antiaérea, eles estão concentrando a defesa antiaérea toda na Crimeia e na área ocupada da Ucrânia. Então lá em São Petersburgo não tem defesa antiaérea, mas tem guerra eletrônica, e isso pode ter desviado o drone e feito ele atingir o prédio aqui, né? Então tá aqui as imagens do prédio, acabou que não teve mortos, mas teve um dano material considerável aqui no prédio, né? Mas você vê claramente que o drone ucraniano ele tem uma menor capacidade explosiva, né? Enquanto o drone russo derrubou totalmente o prédio aqui, desabou o prédio totalmente, o drone ucraniano causou danos, não tenha dúvida, mas foi algo bem mais contido, né? Bom, além disso, também a gente teve uma explosão numa estação elétrica em Ekaterimburgo, e essa subestação fornece energia para 3 plantas da defesa russa, então é uma coisa crítica mesmo. Aparentemente foi sabotagem, o pessoal encontrou traços de explosivo no local, então alguém foi lá e botou o explosivo e explodiu essa estação elétrica ali, né? Bom, ontem tivemos também um grande ataque ucraniano contra a Crimeia, né? A gente chegou a falar alguma coisa também sobre isso ontem, né? Que estava havendo um ataque, não tínhamos ainda muitas informações, agora a gente sabe que teve ataque principalmente em Simferopol e Sevastopol. E teve coisa atingida aqui ontem, né? Simferopol é essa cidade aqui no centro da Crimeia, e Sevastopol ou Sevastopol é o porto militar que tem aqui mais ao sul, onde fica a tropa russa, né? E o que a gente tem aqui? Foram várias levas de mísseis lançados pelos ucranianos, incluindo aqui Simferopol e Sevastopol. Aqui na Baía de Sevastopol teve alguma coisa atingida, uma grande coluna de fumaça que foi capturada pelos russos. Eles cortaram a imagem para não dizer exatamente o que foi atingido ali na Baía de Sevastopol. Aqui está um momento, aqui ó, o míssil que atinge ali, vamos ver se dá para ouvir alguma coisa aqui, ou dá para ver alguma coisa. Eu confesso para vocês que eu não consegui ver nada aqui, não tem som também. Enfim, tá aqui a coluna de fumaça que gerou esse míssil ucraniano ali em Sevastopol, né? E aí o pessoal tá vendo o que pode ser, né? Que tipo de navio que tinha ali no porto em Sevastopol. E eles falam que tem um monte de coisa. Pegaram uma imagem do dia 28 de fevereiro e tem um monte de navios interessantes ali que podem ter sido alvo desse ataque ucraniano. A gente não sabe ainda qual navio foi atingido, se é que foi atingido algum navio. Pode ter sido algum elemento no porto, ali na área do porto, né? Vamos ter que aguardar o satélite passar por cima de novo para ver exatamente o que foi atingido ali, né? Em Simferopol, o que foi atingido foi esse radar SOCPA 2. Essa região aqui também não dá para ver aqui a antena do radar, justamente ali na região de Simferopol, onde você tem aqui a marca de incêndio feita pelo FIRMES, né? O FIRMES ele é aquele satélite da NASA que fica detectando incêndio, então foi o ponto atingido aqui em Simferopol, foi esse radar. Então esses foram os alvos ucranianos ontem no ataque à Crimeia. Não temos outras informações, né? Mas o pessoal está dizendo aqui, ó, os russos disseram que os ucranianos tentaram atacar a ponte da Crimeia. Mas não me parece ser verdade. A gente não tem nenhuma informação de ataque à ponte da Crimeia, mísseis para lá. Então eles colocaram isso daqui justamente numa de dizer, os ucranianos falharam. Não falharam. O que eles queriam atingir, que era Simferopol e Sevastopol, eles atingiram com certeza, né? Enfim, isso aqui parece mais propaganda russa dizendo que tentaram a ponte da Crimeia e não conseguiram e coisa e tal, né? Falando sobre a linha de frente, o canal Reporting from Ukraine, ele falou aqui sobre um ataque russo ali na área de Robotny, que foi repelido pelos ucranianos. Acho que a gente já falou sobre isso, a gente teve vários ataques russos ali na área de Robotny nos últimos dias, mas todos foram repelidos.
e esse particularmente foi um negócio heróico, porque, segundo ele, haviam apenas 4 soldados ucranianos mantendo a posição. Eu fico meio apavorado com isso, porque isso para mim parece uma falha de comando isso daqui, né? Não dá para você deixar na linha de frente 4 soldados defendendo uma posição apenas. Segundo eles estavam dizendo, estava havendo uma rotação de tropas, mas tipicamente rotação de tropas, você manda as tropas novas, e aí depois as tropas antigas saem da região, né? Bom, de qualquer forma, nesse caso aqui, os 4 soldados defenderam heroicamente a posição ali, e logo em seguida chegaram as tropas novas aqui, e o ataque russo foi repelido. Então é uma boa notícia, mas eu, na verdade, fico mais preocupado com isso. Eu entendo que é um ato de heroísmo e coisa e tal, e bacana. 4 soldados só destruíram uma unidade inteira de assalto, mais de 20 russos. Tem aqui a imagem da coisa, que realmente é impressionante, blindados, um monte de russos aqui, e só os 4 soldados ucranianos aqui, e conseguiram conter a coisa. Mas, por outro lado, você pode encarar isso daqui como uma falha de planejamento ucraniano ali na região, né? Bom, aqui também em Avdiivka continuam as batalhas, por quê? Porque os russos querem continuar o avanço deles, né? Isso é natural. Quando você consegue algum avanço territorial, como por exemplo tomar a cidade de Avdiivka, né, que eles conseguiram alguns dias atrás, é natural que eles queiram continuar avançando, né? E a gente já explicou que os ucranianos formaram uma linha defensiva logo aqui próxima de Avdiivka, então as cidades aqui de Tonenki, Orlivka e Berdish estão formando essa linha defensiva ucraniana aqui. Os ucranianos, depois de perderem Avdiivka, né? Avdiivka está aqui, né? Eles entregaram Siverny, Lastorkne e Stepov, mas realmente porque eram as cidades que estavam também aqui muito próximo da linha de frente, seriam difíceis de defender. Com o rio aqui, né, eles têm uma facilidade maior de defender essa área aqui. Então essa é a situação, né? Eles continuam tentando avançar, mas sem grandes sucessos, e aí você tem várias imagens aqui de tentativas russas de avanço sem sucesso, né? Aqui, particularmente, é uma estrutura ali naquela fábrica de coque, né, que tem na região ali de Avdiivka, essa fábrica de coque aqui, que os ucranianos aparentemente dinamitaram, os russos entraram lá, estavam começando a botar antenas, preparar uma base de operações ali, porque realmente é um lugar privilegiado, um lugar alto, que dá para você ver a região ao redor e coisa e tal, mas os ucranianos, sabendo disso, já deixaram os explosivos lá, e quando acharam conveniente, detonaram os explosivos ali na região e acabou destruindo toda a posição russa que eles estavam construindo ali, né? Bom, tem mais um monte de imagens de ataques aqui, tudo ali dos russos tentando avançar, mas essa imagem aqui é particularmente triste, né? Eu não, acho que eu não posso mostrar isso aqui no YouTube. Veja, não é questão de monetização eu já não recebo mesmo, mas é questão de botarem o vídeo para maiores de 18 anos, eles não gostam desse negócio de mostrar corpo de soldado morto, então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver o vídeo, mas mostra aqui um tanque T-80 russo e uma pilha de cadáveres aqui do lado, um monte de cadáveres, dúzias de soldados russos aqui mortos ao lado desse T-80 aqui. Não dá para saber exatamente o que aconteceu aqui, se eles estavam tentando um ataque e deu errado, se eles estavam recuando e foram atingidos, não dá para saber o que aconteceu aqui, porque ficaram os russos todos espalhados assim na estrada, formando uma linha. Talvez o T-80 tenha sido atingido e ele continuou andando e os russos caindo, os russos estavam em cima dele. Não sei como que isso aconteceu, mas realmente é uma imagem muito chocante, né? E, bom, aqui tem a informação da Orlivka, né? Os ucranianos continuam fazendo a preparação das estruturas de defesa e continuam resistindo ali em Orlivka. Dá para ver que a cidade está bastante destruída, mas continua resistindo aos russos aqui, a cidade de Orlivka, que é essa cidade aqui do meio, né? Ou seja, você tem aqui Lastorkne, já está nos russos, mas Tonenki ainda está nos ucranianos, Berdish está nos ucranianos também com facilidade, Orlivka os russos tentaram tomar, chegaram a entrar na cidade, depois foram expulsos, então a situação aqui em Orlivka está mais crítica ali para os ucranianos, né? Mas continuam os ucranianos dominando essa região toda. Dá para ver que está sofrendo muito bombardeio, muito ataque. Eu espero que a população civil já tenha saído de lá, né?
Bom, falando sobre as cartas aqui do Polé-Volant, vamos dar uma olhada como é que está a situação. Isso daqui é na região de Kriminá. Os russos tentam avançar aqui na direção de Ampolivica e Terni. Eles chegaram a avançar alguma coisa aqui, mas foram contidos. E os ucranianos trouxeram mais uma brigada de infantaria aqui, a 143ª, para conter esse avanço russo aqui. Também a 13ª Brigada aqui também foi trazida aqui para a região para conter os russos nesse ponto aqui, né? Aqui é na região de Soledar. Em Soledar é assim, ao norte de Barmut, né? A gente estava falando aqui, Kreminá é nessa região aqui. Estão tentando avançar para cá, não conseguiram chegar no rio aqui. O objetivo deles é chegar nesse rio Zerebets aqui e depois tentar chegar no Oskil, que o Oskil é que interessa para eles, né? Mas não conseguem chegar nem no Zerebets. E aqui a gente está falando dessa região aqui, Soledar, que fica no norte de Barmut, e os russos fizeram um ataque ontem aqui, conseguiram avançar uma merrequinha aqui, 0,03 km², ou seja, um pequeno avanço aqui. Não tem nenhuma novidade de forma geral por aqui, né? Os ucranianos também trouxeram aqui algumas novas brigadas de infantaria para proteger esse fronte aqui. E, finalmente, aqui na área de Avdivka, como a gente está falando, os russos continuam tentando avançar aqui em Orlivka, em Berdych, em Tonenk, mas as cidades, por hora, estão segurando aqui, estão mantendo a linha defensiva ucraniana, né? Aqui Tonenk, Orlivka e Berdych. Mas lembrando que a principal linha defensiva ucraniana, na verdade, é depois do rio, né? Então é em Semenivka aqui, e a outra parte de Berdych, que fica depois do rio. Então aqui que é a principal linha defensiva, mas de qualquer forma estão segurando aqui por hora, diminuindo o ímpeto dos russos aqui nessa região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. Eles falam sobre as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia que aconteceram em Istambul em abril de 2002, mostram que a Rússia consistentemente queria mesmo ganhar a soberania das áreas que ela tinha invadido e desmilitarizar a Ucrânia, ou seja, impedir a Ucrânia de se defender no futuro. Não tem lógica nenhuma, é o que eu falo para vocês, nunca houve de fato proposta de paz, negociação de paz séria, mesmo quando a Rússia propõe cessar fogo, isso é só repetir o tratado de Minsk, né? Minsk de novo. Vão congelar o conflito para a Rússia se rearmar, se preparar de novo e fazer um novo ataque mais adiante. Então, nenhuma novidade aqui, a gente já sabia disso, né? Agora, lá na Rússia, o que está chamando a atenção de muita gente é justamente o tamanho dos protestos do Navalny, né? E o tipo de coisa que está sendo gritado lá, como, por exemplo, aqui o pessoal gritando ucranianos são pessoas do bem, né? Aqui o pessoal cantando tragam os soldados para casa, né? Já tem sangue demais, tragam os soldados para casa, né? Um monte de gente... Lembra, lá na Rússia, você falar um negócio desse é cadeia, 10 anos, 20 anos de cadeia, né? E o pessoal tá indo ali, tá cantando e coisa e tal. Realmente, olha o tamanho da fila para ver o corpo do Navalny. Acho que não é ver o corpo, não, é ver o cemitério, lá, o local onde ele foi enterrado, né? Aqui tem fila do lado de cá, tudo aqui, aí a fila vem aqui, ó. Quilômetros e quilômetros de fila para chegar no velório do Navalny. O pessoal realmente mudou a cabeça das pessoas, né? Acho que eu repeti esse daqui. Esse cara aqui botou uma faixa na árvore, o Putin matou ele, não conseguiu quebrar ele, né? Ou seja, o Navalny até o final desafiou o Putin, né? E agora muita gente está falando justamente isso. O Navalny acabou dando a vida dele para tentar tirar o Putin do poder. Isso deixou o pessoal anti-Putin na Rússia, que sim, existe, é lógico, eles têm que ficar mais quietinhos, porque, né, a repressão é muito forte, mas isso reativou esse pessoal anti-Putin na Rússia. E está havendo nesse momento, aqui, ó, Putin é um assassino, né? O pessoal cantando no velório lá do Navalny, no enterro do Navalny, uma quantidade muito grande de gente. Tem outros vídeos aqui também, aqui ó, não à guerra, o pessoal cantando não à guerra aqui nesse outro ponto aqui. Navalny é nosso herói, Navalny, a Rússia somos nós. O pessoal está desafiando a Rússia aqui, né? Aqui gravado a fila para ver o Navalny, a fila gravada a partir de um trem.
Então, assim, não apenas tem muita gente nesse evento, como os russos estão sabendo que está tendo muita gente nesse evento, né? E isso é uma coisa muito preocupante para o Putin, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia de que mesmo em ditaduras e coisa e tal, você consegue controlar totalmente a população. E é verdade, lá na Rússia eles têm uma coisa muito forte lá, inclusive, aqui, ó, aqui quase 17 horas e continuava muita gente indo lá no enterro. Hoje, dia 2 de março, continua muita gente indo lá, que é isso aqui, é a visão no dia 2 de março, o pessoal continua vindo em grande número, a polícia deixando o pessoal passar, continua a fila ali, o pessoal indo para deixar flores ali no túmulo do Navalny, né? Então, continua indo muito isso daqui. Ontem houve algumas prisões, a guarda russa prendeu algumas pessoas ali, mas não teve nenhum grande conflito, né? Aí você pode falar assim, isso não vai adiantar nada porque, pô, eles vão prender quem falar qualquer coisa, não sei o que lá, e pode ser sim, não vai fazer uma diferença, não é o povo que derruba o ditador, né? Mas o povo, ele dá força para pessoas que estão ali na estrutura de poder, que são alternativas ao ditador, é, tomarem o poder, né? Isso é uma coisa que realmente pode acontecer. O Putin está desagradando muita gente na elite russa, né? No último discurso que ele deu, aquele discurso da Assembleia, que a gente falou no dia 29 de fevereiro, né? Ele falou muito sobre militares e apelando para o pessoal ultranacionalista lá da Rússia e coisa e tal, aqueles bloggers militares violentos como o Girkin, etc. Agora, isso desagrada a elite, porque do ponto de vista econômico, a Rússia está afundando, né? E daí o pessoal fica nessa de... Eles queriam um direcionamento do Putin em direção à paz ou à diminuição da guerra, e foi o contrário do que o Putin fez, né? Então, certamente tem gente importante lá em Moscou insatisfeita com a guerra e tem apoio popular, né? Se vai sair alguma coisa disso daí, a gente não sabe. Mas que pode sair, pode. O Peskov falou sobre o funeral do Navalny, que ele não foi falar nada sobre isso, mas que ele lembrou que encontros não autorizados são quebra da lei na Rússia, né? Ou seja, deu uma ameaça para o pessoal lá, mas como vocês viram, o pessoal meio que não se importou com isso não, estava cheio de gente lá no enterro do Navalny. Bom, parece que finalmente os democratas lá no Congresso americano decidiram fazer aquela petição de descarga, lembra que eu mencionei para vocês, para fazer a votação independente do presidente da Câmara, né, botar em votação a lei. Petição de descarga é um instrumento que eles têm lá no Congresso americano, que se o presidente da Câmara não quer botar um assunto em votação, pode ser aprovada essa petição de descarga, e daí isso é votado independente do presidente da Câmara, né? E parece que um deputado republicano, o Brian Fitzpatrick, está preparando essa tentativa aí de fazer essa petição de descarga, e vamos ver se isso tem sucesso, vamos ver se consegue aprovar finalmente o apoio para a Ucrânia, porque é um absurdo. Mesmo os republicanos, em sua grande maioria, aprovam a ajuda à Ucrânia. Então, se botar para votar a ajuda à Ucrânia, ela vai passar. É só o Mike Johnson que está segurando esse negócio como presidente da Câmara, né? Bom, outra boa notícia, a República Tcheca, aquela iniciativa dela de comprar 800 mil cápsulas, né, de munição para a Ucrânia fora da União Europeia, vai ser capaz de entregar o primeiro conjunto em poucas semanas, né? Que boa novidade, a Ucrânia está precisando, realmente, a situação está realmente crítica por lá. Olha só, vocês lembram que alguns dias atrás o Macron falou que a possibilidade de botar tropas da OTAN na Ucrânia não deveria ser descartada, que isso deveria ser negociado. Aí o Olaf Scholz falou que não, o Biden falou que não e coisa e tal. Agora ele respondeu falando que, olha só, cada uma das palavras que eu pronuncio nessa matéria é pesada, pensada e medida. São objetivos, são assuntos sérios o suficiente para isso. Ou seja, ele falou que ele não falou esse negócio de mandar soldado para a Ucrânia por acaso, não. Ele falou com a intenção mesmo, né? Vamos ver se alguma coisa acontece daí. Bom, os ucranianos estão comemorando que pela primeira vez passou o inverno, né? Agora já começa a primavera lá na Ucrânia, né? Março já começa a esquentar um pouquinho. E pela primeira vez o aquecimento do inverno foi feito com gás exclusivamente produzido por companhias do próprio país, da própria Ucrânia, né? A Ucrânia descobriu algumas reservas de gás muito grandes aqui na região de Poltava.
São reservas ainda menores que as reservas russas, mas ainda assim reservas grandes o suficiente para atender Ucrânia e Europa por dezenas de anos. Então, no final das contas, é uma vantagem enorme. Isso é um dos problemas que os russos têm com a Ucrânia, né? A possibilidade da Ucrânia roubar o cliente Europa deles, que agora é praticamente uma certeza. Então, a Europa não quer comprar mais óleo e gás da Rússia, está comprando do Catar, mas certamente comprar da Ucrânia seria muito mais interessante. A Ucrânia pode ter um boom econômico quando acabar essa guerra, justamente por conta disso, né? E, bom, tem aqui acionou-se um alarme na Alemanha que estão sendo investigadas escutas no exército por parte da Rússia, né? O que aconteceu? Começou a circular aí pela internet um áudio de uma reunião via Skype. Como que isso foi capturado, ninguém sabe. Um dos participantes pode ter gravado a reunião toda, não dá para ver nada, só está circulando o áudio, tá? É uma reunião via Skype, dá para perceber isso, mas é alguém que tá gravando o áudio. Ou pode ser algum hacker, alguma coisa assim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas basicamente é uma reunião do exército americano aqui, ó, sobre o Taurus, sobre o envio do Taurus para a Ucrânia, né? O Taurus, vocês sabem, é aquele míssil de longo alcance da Alemanha, é mais ou menos equivalente ao francês Scalp, ao inglês Storm Shadow, mas ele é melhor, ele tem capacidades melhores que esses dois, e daí isso não foi enviado ainda para a Ucrânia, mas tem uma série de poréns nessa história e vazou esse áudio sobre isso, né? Então aqui o Alex VB, ele está falando aqui em alemão, né, mas dá para traduzir o que ele disse aqui. Eu escutei aos 33 minutos da conferência Skype ou alguma coisa similar e tenho algumas observações. Primeiro, é verdade, é verdadeiro aquilo ali. Seria muito difícil fraudar esse tipo de coisa. Não tem nenhuma informação nova ou desconhecida. Então, ou seja, o que ele está falando aqui é que, embora tenha vazado esse áudio, na prática não revelou nenhum segredo e coisa e tal. É lógico, o exército alemão fica preocupado do mesmo jeito, porque se vazaram este áudio, significa que pode ter informações de outros áudios, outras informações que eles não vazaram, né? E fala que o Pistorius está querendo muito enviar o Taurus para a Ucrânia e o Scholz não quer e colocou uma linha vermelha e não deixa isso passar de jeito nenhum. Ou seja, é o Scholz que está embargando esse Taurus para a Ucrânia mesmo, né? Pistorius, para quem não sabe, é o ministro da Defesa da Alemanha, né? E daqui ele fala que a Rússia tem uma inteligência capaz de atingir a Alemanha, até porque a Alemanha aboliu suas atividades de contra-inteligência. Enfim, ou seja, os alemães estavam nessa de paz e coisa e tal nesse período todo, acabaram com várias defesas contra espionagem Rússia. A Rússia nunca parou, nunca acabou a Guerra Fria para a Rússia, como se percebe agora, né? Existem milhares de espiões chineses e russos na Alemanha e o risco deles serem pegos nesse momento é muito pequeno, em contraste com países próximos, né? A Polônia, por exemplo, os países bálticos nunca deixaram de vigiar isso. E quando eu fico vendo essas coisas, eu fico pensando, caramba, eu faço só uma ideia da quantidade de espião russo que tem aqui no Brasil, espião russo e chinês aqui no Brasil. Cara, deve ser muita coisa mesmo, deve ser muita coisa. Porque o Brasil não tem nem inteligência, né? Tem a BIM, chamar aquilo de inteligência é forçar a barra, né? E ainda mais contra-inteligência, né? Enfim, foi um vazamento, esse vazamento não tem nada demais, mas como o pessoal está colocando aqui, isso pode significar que a Rússia tem espiões dentro do exército alemão, né? Bom, e respondendo a essa pergunta aqui da BBC News, por que a economia da Rússia cresce mais que a do G7, apesar da guerra na Ucrânia? E o motivo é simples, os russos mentem nos números, evidentemente, né? Eles estão tendo um gasto estatal absurdo. Vocês sabem, gasto estatal também entra na conta do PIB. É por isso também que o Lula está com um PIB bom aqui no Brasil, porque o governo está gastando muito, né? O caso do Lula é mais engraçado porque dá para ver claramente que é a sobra do Bolsonaro, né? Os trimestres que foram bons em 2023 foi o primeiro e o segundo trimestre. O terceiro e o quarto foi uma tragédia. Mas mesmo nesses dois, era para ser negativo. Só foi positivo porque o Lula gastou tanto dinheiro do governo
que forçou o PIB para cima. A mesma coisa lá na Rússia, o governo está gastando muito e coisa e tal, só que isso é insustentável, né? Porque aí você está comendo reserva. Em algum momento você vai ficar sem reserva, ou você vai imprimir dinheiro e causar inflação, e aí o PIB estagna, né? Fica estagnado, e é a famosa estagflação, ou então você simplesmente vai parar de estimular a economia com isso daí, e aí você vai ter uma economia toda voltada para a guerra, sem utilidade para propósitos civis, e vai ter um problema maior ainda. Então, o motivo pelo qual a economia da Rússia cresce mais do G7 é devido à mentira do Putin e a ele forçando a barra até o último ponto na economia russa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.